Noé, um nome pequeno, mas que carrega uma das maiores histórias já contadas na Bíblia, uma narrativa de fé, perseverança e esperança em meio ao caos. Você já parou para pensar em como seria viver em um tempo em que o mundo inteiro havia se corrompido e você fosse a única pessoa justa, a única que ainda procurava andar com Deus? Pois foi exatamente isso que aconteceu com Noé. A palavra de Deus em Gênesis capítulo 6 nos dá o pano de fundo. Diz que a maldade do homem se havia multiplicado sobre a terra, e toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Em outras palavras, a humanidade tinha se afastado completamente do Criador. A violência, a injustiça e a corrupção dominavam tudo. E então, o Senhor se entristeceu em seu coração e disse: destruirei o homem que criei de sobre a face da terra. Mas no meio de tanta escuridão, surge uma luz. A Bíblia diz: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor, não porque fosse perfeito, mas porque buscava a Deus em sinceridade. Noé era justo e íntegro entre os seus contemporâneos. E mais do que isso, Noé andava com Deus. Imagine a cena: o mundo inteiro entregue ao pecado, cada pessoa vivendo para si mesma. E um homem, no meio de tudo isso, decide andar em comunhão com o Criador. Já parou para pensar como isso exigia coragem? Não era popular, não era fácil, mas Noé se destacou pela fé. Foi então que Deus lhe deu uma ordem que mudaria sua vida: construir uma arca. Não um barquinho, não um bote, mas uma gigantesca arca de madeira, de 300 côvados de comprimento, 50 de largura e 30 de altura. Para você ter uma ideia, isso daria algo em torno de 135 metros de comprimento, 22 metros de largura e 13 altura. Um verdadeiro navio em terra firme. Agora pense comigo: construir algo dessa magnitude, sem tecnologia, sem guindastes, sem ferramentas modernas, apenas com madeira, alcatrão, cordas e muito trabalho manual. E ainda mais, tudo isso em um lugar onde nunca tinha chovido daquela forma. Como explicar para as pessoas que um dilúvio viria, se elas jamais tinham visto algo parecido? E assim, Noé começou a trabalhar, martelada após martelada, dia após dia, ano após ano, e enquanto construía, ele também pregava. A Bíblia chama Noé de pregoeiro da justiça. Ou seja, enquanto erguia a arca, ele anunciava às pessoas que o juízo de Deus viria. Mas sabe o que acontecia? Elas riam, zombavam, faziam piada. Talvez até o chamassem de louco. E aqui cabe uma reflexão. Quantas vezes na nossa vida também somos chamados de loucos por obedecer a Deus? Quantas vezes somos ridicularizados por escolhermos andar na contramão do mundo? Mas Noé nos ensina algo precioso. Não importa a opinião das pessoas, importa a voz de Deus. Os anos se passaram. A arca foi tomando forma e, finalmente, estava pronta. E então Deus deu a ordem que Noé entrasse na arca junto com sua esposa, seus filhos e as esposas deles. E mais, que levasse pares de animais de cada espécie, macho e fêmea, para a preservação da vida. Imagine essa cena grandiosa: leões, elefantes, pássaros, répteis, cada um entrando em ordem, conduzidos pela mão invisível do Criador. Quando todos estavam dentro, a Bíblia diz que foi o próprio Senhor quem fechou a porta da arca. E esse detalhe é impressionante, porque mostra que a salvação estava nas mãos de Deus, não de Noé. Uma vez fechada a porta, ninguém mais poderia entrar. E então começou a chover. Primeiro algumas gotas, depois torrentes. O céu se abriu. As fontes do grande abismo jorraram água. E por 40 dias e 40 noites, choveu sem parar. A terra se encheu de águas. Os rios transbordaram. Os mares cobriram as montanhas. Tudo que tinha fôlego de vida fora da arca
pereceu. Agora feche os olhos por um momento e imagine a arca flutuando sobre um mundo completamente coberto pelas águas. Não havia mais cidades, não havia mais campos, não havia mais povo, apenas um imenso oceano. E no meio desse oceano, uma arca sustentada pela mão de Deus. As águas prevaleceram por 150 dias. Mas Deus não esqueceu de Noé. O vento soprou, as águas começaram a baixar, e a arca repousou sobre os montes de Ararat. Depois de semanas, Noé soltou um corvo, mas ele não voltou. Depois soltou uma pomba, que não encontrou descanso e retornou. 7 dias depois, soltou novamente a pomba, e ela trouxe no bico uma folha nova de oliveira. Era o sinal. A vida estava renascendo. Ó ser da arca! A primeira coisa que Noé fez não foi procurar abrigo, não foi buscar alimento, mas levantar um altar ao Senhor. Ele sabia que não estava vivo por acaso. Ele entendia que sua sobrevivência era fruto da graça de Deus. E o Senhor, ao receber aquele sacrifício, fez uma aliança. Prometeu nunca mais destruir a terra com águas de dilúvio. E como sinal dessa aliança, colocou no céu o arco-íris. Até hoje, cada vez que vemos esse arco de cores, é um lembrete da fidelidade de Deus. Mas a história de Noé não termina apenas como um conto do passado. Ela é uma mensagem viva para nós hoje, porque Jesus disse, em Mateus capítulo 24, assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo comia, bebia, casava e dava-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Em outras palavras, a geração de Noé vivia como se nada fosse acontecer. Estavam distraídos, vivendo como se a vida fosse apenas comer, beber e se divertir, até que o juízo veio de repente. Isso nos leva a refletir. Será que hoje também não vivemos assim? Será que não estamos tão ocupados com nossas rotinas que esquecemos do essencial? A Arca de Noé é um símbolo da salvação em Cristo. Assim como quem estava dentro da arca foi salvo do dilúvio, quem está em Cristo é salvo do juízo eterno. Assim como a porta da arca foi fechada pelo Senhor, também chegará o dia em que a porta da graça será fechada. Por isso, a hora de entrar é agora. A hora de crer é hoje. A vida de Noé nos ensina que a fé exige paciência, perseverança e coragem. Ele levou décadas para construir a arca. Décadas ouvindo zombarias. Décadas sem ver uma gota de chuva. Mas ele permaneceu firme. E por causa da sua obediência, sua família foi salva. E aqui vai uma aplicação prática. Muitas vezes, a nossa fé não é apenas sobre nós mesmos. Assim como a fé de Noé salvou sua casa, a sua fé pode impactar a sua família. A sua perseverança pode ser o instrumento que Deus vai usar para salvar aqueles que você ama. Por isso, não desista. Continue construindo a sua arca, mesmo que pareça loucura. Continue confiando em Deus, mesmo quando ninguém acredita, porque a promessa dele nunca falha. A história de Noé é um lembrete poderoso. Em meio ao juízo, sempre há graça. Em meio ao caos, sempre há um escape. E em meio à destruição, sempre há esperança para quem anda com Deus. Se essa história falou com você, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar com alguém especial. Que a vida de Noé inspire você a permanecer firme, mesmo quando o mundo inteiro caminhar na direção contrária. E que o arco-íris continue sendo para nós um sinal eterno. Deus é fiel. Até o próximo vídeo. E que essa palavra fortaleça a sua fé, hoje e sempre.